Bem, pessoal, primeiramente me apresentando, né? O nosso papo vai girar em torno, basicamente, vai ser uma continuidade, porque vira e mexe a gente volta para si mesmo. Eu sou graduado em filosofia, nos encontramos aqui os três filósofos, e graduado em psicopedagogia. Depois fiz pós em psicopedagogia clínica e fiz pós em dependência química. Também trabalho com dependência química, com vícios. Sou membro de um grupo mestre Reiki, além de atender Reiki, também faço iniciações. Sou membro de um movimento espiritual chamado MSIA, Movimento Interno da Cena da Alma. É um movimento americano, onde a gente trabalha a espiritualidade. É nesse movimento que eu estudo a evolução no nível espiritual. O meu trabalho é muito focado no nível espiritual. Tá? Nada a ver com religião, mas tem uma base espiritual. E eu tenho uma clínica de saúde, onde eu trabalho com integrativas, além de psicopedagogo, crianças especiais com a dificuldade. Todo mundo sabe o que a psicopedagogia faz, né? Trabalha com a dificuldade. O psicólogo trabalha com comportamento. Então, mas as coisas se misturam por aí. Tá? E nessa minha clínica a gente atende avaliações psicopedagógicas, avaliações psicológicas. Também tem atendimentos de massoterapia, reiki, barra de axis. Tem várias atividades, além de psiquiatria, e massoterapia. E agora a gente vai começar também a fazer, vai atender um psiquiatra, um neuropediatra. Tem muitas crianças que precisam de laudos, etc. Então a gente está muito focado nisso. Bom, e também tem um trabalho em todos os municípios do Vale do Caí, onde a gente trabalha com a saúde, dentro dos postos de saúde. A gente trabalha com palestras, com profissionais nossos dentro das unidades, atendendo com foco na atenção básica, ou seja, a prevenção, e não a causa, o efeito em si, né? Trabalho na prevenção. Bom, fechando isso, eu vou falar um pouquinho, baseado nisso, pegando o gancho do Daniel, né? Qual o nosso propósito? O que a gente faz nesse planeta chamado Terra? E como é que a gente identifica isso? Quando tu falou do teu menino ou menina, que tem toda essa ostensiva comportamentos, o que os pais fazem, entendeu? Então, vou falar um pouquinho aqui, muito rapidamente, sobre as minhas experiências, tá? Algumas experiências que eu tive enquanto crianças, depois eu estou chegando adulto, para depois linkar com o meu propósito, que eu só fui descobrir depois dos 50 e poucos anos. E a gente tem sinais muito cedo. Talvez o mapa do Daniel seja importante, porque eu acho que todas as terapias são fundamentais. Talvez esse mapa diga o que eu devo cuidar desse menino, dessa menina, desse menino, dessa criança. O que eu devo explorar? Porque, erradamente, os pais, às vezes, não podem. E eu penso exatamente o contrário, tem que incentivar. Aquilo que ela é boa, ela tem que ser melhor ainda. Então, não puxa ela para a mediocridade do resto. Mas tudo bem, isso a gente fala depois. Então, assim, ó, eu lembro exatamente o dia que eu nasci. Como eu nasci, como a minha bisavó, que foi que me atendeu, que pegou a minha mãe lá, a casa, chovendo muito. Dizem algumas pessoas que eu lembro que me contavam, falar, de certo alguém falou, eu lembro. Mas eu não sei se é isso ou não é isso, mas não importa. O que importa é que eu lembro exatamente depois que eu nasci, a mãe muito mal, eu lá na caminha, depois do banho, fazendo chá para minha mãe, a mãe não sabia se ia sobreviver, se queixando, será que eu vou criar mais esse filho? Era o quinto ou sexto filho. Família muito pobre, casa de chão batido, essas coisas assim. Muita chuva goteira na casa. Lembro exatamente como tudo aconteceu. Com 2, 3 anos de idade, eu lembro de coisas muito pontuais. Por exemplo, eu lembro direitinho que a minha mãe estava lavando roupa lá no meio do açude, em cima de uma taipa que se diz, e eu fui atrás, eu e outras pessoas foram atrás. E tinha dado um enchente, tinha muita água.
E um cachorro estava lá. E alguém chamou o cachorro, passou um gato, sei lá, e o cachorro veio correndo e me derrubou na água. E eu caí. E eu estava ali morrendo, afogado, né? Criança, alguém me tirou. A água era baixinha, entendeu? Eu era pequeno, por isso que eu estava me afogando. Até hoje eu tenho pavor de água. Eu não posso entrar em uma piscina. Se eu sinto que não dá pé, eu sei nadar. Eu tenho que olhar onde está a borda, entendeu? Até lá eu chego. Senão eu não entro em água funda. Eu tenho pavor. E eu lembro disso. Tratei. Mas também eu lembro disso com beleza. Eu lembro disso com carinho. Não me atrapalha. Até porque eu acho que a água também é perigoso mesmo. Então eu uso esse medo a meu favor. Bom, depois um outro evento importante, são muitos, mas um outro bem importante, eu tinha 7 anos de idade, eu estava na escola, e aí a professora até a quinta série, perguntando para os alunos que idade tinham os pais. E aí eu tinha mais irmãos comigo na sala de aula, uma irmã mais velha, uma mais velha e outros menores ainda, um menor ainda. E eles não sabiam, e eu sabia a idade do meu pai. E eu respondi, meu pai tem 54 anos, lembro como se fosse hoje. E aí todo mundo ficou olhando assim, 54 anos, é muito velho para ter filho dessa idade. E ficaram rindo assim, meio fazendo graça, né? E perguntaram para minhas irmãs, elas disseram, não, eu não sei, ninguém sabia. Bom, uma criança de 7 anos não tem muita bola para aquilo, né? Voltei para casa, cheguei em casa, a minha mãe entrou correndo na frente e falou para minha mãe, o Delcino fez isso, isso e isso. E a minha mãe veio me xingar. Por que tu fala coisa que tu não sabe? Mas como eu não sei? Eu sei que meu pai tem 54 anos. Ela sacudiu a cabeça e não disse nada. Naquele dia eu descobri que eu não sabia quem era meu pai. Nós não sabíamos quem era nosso pai. Eu, pelo menos, não sabia. Então, com 7 para 8 anos, eu não sabia quem era meu pai. E aí, depois eu descobri por osmose, né? Ao longo dos próximos dias, eu fiquei criança, né? Fiquei observando as coisas, como é que era. E eu descobri que meu pai era uma outra pessoa, que mais tarde foi assumir a família, nos registrou tudo. Eu fui registrado com 12 anos de idade. Mas isso gravou bastante, né? Bom, com 12 anos nós éramos 7 filhos. Com 12 anos eu era o diferente da família. Todo mundo dizia que eu era sempre num canto, sempre pensando coisas diferentes, sempre não falava muito inteligente. Graças a Deus até hoje ainda tenho as coisas fora da casinha. E aí a minha mãe chegou para mim, me chamou num canto, disse assim, Deus, meu filho, tem uma família muito rica para nós, porque a família é melhor que a nossa, né? Que precisa de um filho, quer um filho, e te escolheram, eu vou te dar para eles. Mas como dá? Não quero ir, a minha família é aqui. Não, mas vai ser melhor para ti, tu vai ficar bem, vai lá, tu é inteligente, precisa estudar, e aqui a gente não tem condições de te criar. E não me perguntaram muito se eu queria ou não queria, me mandaram. E eu fui. Chorei algumas noites, nos primeiros meses, os primeiros momentos, aquela família, como me testando, me botavam num canto lá, saíam passear com a outra filha que eu tinha adotiva, e não me levavam junto, porque eu não tinha roupa, eu não sabia me comportar, tinha uma série de coisas. Eu estava meio que me domesticando, né? Depois de uns 4, 5 meses, 6 meses, eles foram no centro, compraram roupa para mim, e me adotaram como filho mesmo. Aí eu passei a fazer parte da família. E aí eu era tratado como um filho. E aí essa família foi muito importante para mim, me deu princípios de educação, me ajudou, nunca me tocou um dedo, nunca apanhei dessa família, do meu padrinho, depois me batizou, me crismou, nunca apanhei um chinelo dele. Eu fazia artes e contava para ele saía, nunca esqueço, eu lembro até hoje dessas cenas, ele saía conversar comigo pelo meio de um açude, pelo campo assim, me dizendo o que era certo, o que era errado, que eu tinha que me comportar, que eu tinha que cuidar, mas sempre com aquela sabedoria fantástica. Eu tenho orgulho dessas pessoas até hoje. Mas fiquei lá um ano e meio. Antes de fazer 2 anos, eles já era a terceira pessoa que eles adotavam, tá? Eles tinham criado 2 já, tinha um casado que morava na cidade, em Porto Alegre. Esse foi passar uns tempos lá e começou a me judiar, me bater. E aí eu não vou apanhar de um cara que nem sei quem era. Em vez de pedir para o meu padrinho, falar com ele o que estava acontecendo, eu simplesmente fugi. E um dia chovendo muito, um dia quente, que nem hoje, eu cheguei em casa, eu planejei tudo, né? Eu vou chegar lá e vou dizer,
se vocês prometerem não me bater mais, me batiam muito, eu apanhava, mas todos os filhos apanhavam. Eu volto para casa porque eu quero ficar aqui em casa. Mas chegando lá, eu não disse isso, eu só disse que queria voltar. E não disse por quê também. Faltou coragem. Aí eles não queriam, tentaram me demover da ideia, não, tem que ficar aqui, tem que ir para lá, porque lá tá teu lugar, né? Nós não podemos te cuidar, tu tem que estudar, tu é muito fraco, tem sinais de diferença dos teus irmãos já trabalham, tu não consegue trabalhar. Isso com 12 anos. Né? Aí, mas eu não quero voltar. E eu fiquei. E hoje eu sei que tudo que aconteceu na nossa vida, que acontece, tem que acontecer da forma como aconteceu. Mas aquilo foi muito traumático, porque eu passei a sofrer bullying direto de toda a minha família. Literalmente, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Qualquer coisinha, eu chorava, eles diziam que eu abandonei o luxo, que eu tinha que me adequar àquela realidade. Então eu passei a sofrer bullying diretamente. E os próximos 3 anos foram traumáticos, porque aí eu pensava assim, uma criança de 12 para 13 anos, por que eu não fiquei lá? Porque lá pelo menos eu não apanhava. Quase apanhei de um estranho, vim para cá para não apanhar e estou apanhando, sofrendo bullying, naquela época nem sabia que era bullying, né? Mas sofrendo preconceito, sei lá, esse monte de coisa. Bom, passou uns 2 anos, eu meio me enquadrei naquela vida, e teve uma época entre 14 e 15 eu surtei, saí da casinha. Surtei e tive um acesso, medo, pavor, parecia que eu não estava no meu corpo, eu estava fora de mim, coisas assim, fora da realidade, tá? E ninguém sabia me dizer, me levaram num curandeiro, num médico, o médico disse que eu não tinha nada, me levaram num curandeiro, e esse curandeiro me disse que eu não podia trabalhar, que eu estava sendo... meu formato físico, sei lá, eu tinha que ir estudar, não podia trabalhar, que eu não nasci para trabalhar. E aí eu era diferente. E aí me deu alguma medicação lá e aí aquele dia a minha mãe decidiu me mandar para a cidade para estudar. E eu comecei a estudar, aí saí de casa e fui estudar. Estudei recuperei os estudos, né, porque eu tinha parado. E aí eu fui para o mundo. Com 17 anos eu estava sozinho pelo mundo. Não sei como eu estava sozinho pelo mundo. Viajando, passeando, mas sempre estudando. E aí eu tive algumas experiências muito ruins, outras muito boas, mas sempre estudando. E aí, muita solidão, muito medo. Com 21 anos eu casei. Casei para fugir desse... Para mim, hoje eu entendo, depois fazendo muita terapia, que o casamento foi uma fuga para me ter uma família, para me ter uma base. Aí eu casei. Imagina, um menino com 21 anos casando com uma menina de 18. O que pode dar, né? Entendeu? Mas, como eu nunca me queixo do que as coisas que acontecem, eu casei, eu tive 3 filhas mulheres, meninas, e a minha esposa tinha problemas de saúde também, problemas de álcool, ela começou a beber. A gente adotou mais 2 meninas, e antes de nos separar ainda, casamento em crise, ela queria ter um filho homem, não tinha filho homem, adotamos um filho homem. Aí eram 6 filhos, e o casamento aos pedaços. Aí eu tive que não teve jeito, né, porque eu acabei internando ela não ficou, não quis tratar, voltava e continuava. Tanto é que ela morreu com 45 anos de idade, morreu super nova. Uma pessoa incrível, pessoa boa, mas tinha problema de desajuste, né? E ela passou pela minha vida, talvez para me dar essas pessoas. Essas 3 pessoas que a gente adotou junto, e as 3 que a gente teve como filhas. Bom, aí me separei e aí voltei a estudar de novo. Aí eu comecei a fazer faculdade com 45 anos. E aí eu comecei a estudar, aí eu me dei conta que eu tinha que estudar. Eu tinha arrumado um bom emprego, estava trabalhando bem, mas eu não fazia o que eu gostava. E aí eu fui fazer filosofia, depois fiz pedagogia, fiz um monte de coisa, me aposentei e comecei a trabalhar. E aí eu comecei a entender, por que eu falei tudo isso da minha vida, das minhas experiências, e tem muita coisa mais, eu pulei bastante, tá? Para dizer que eu acredito seriamente a minha formação espiritual, acredito que a gente tem uma missão, tem um propósito nessa vida terrena.
E que lá na espiritualidade, Platão já falava isso, né? No mito de Er, quem pesquisar na internet, o mito de Er, ele narra isso, uma conversa da espiritualidade sobre a encarnação, como é que isso acontecia. Só que antes, segundo Platão, antes das pessoas encarnarem, virem para a Terra, nascerem, elas passavam num rio chamado Er, tomavam um pouco d'água e esqueciam de tudo. E aí tinha a missão para cumprir na Terra. Alguns mais espertos, segundo eles, os filósofos, que eram mais inteligentes, não tomavam tanta água assim e vinham para cá e lembravam de algumas coisas. Exemplo, Jesus, Buda e outros tantos espíritos de luz aí, que lembravam e conseguiam viver mais lá do que aqui. Por que Cristo caminhava sobre as águas, curava pessoas? Porque ele era mais espírito que aqui. Porque ele lembrava, ele não tomou água. Jesus não tomou água, com certeza. Mas isso era uma forma que Platão encontrou para explicar essa espiritualidade. Depois Kardec, em 1850 e poucos, aprofundou esse assunto. E hoje a gente chama isso, tem uma menina aí, uma senhora, uma moça aí, a Aline Schultz, ela trabalha com bastante humor sobre isso, em acordos espirituais. A gente faz lá na espiritualidade e vem para cá. E aí, desde muito cedo, a gente dá sinais do que a gente quer fazer, do que a gente quer ser, do que a gente gosta. E aí as nossas famílias não estão tão preparadas assim e nos coloca num padrão aí que nos evita de nós crescermos. O que acontece? Por exemplo, as crianças autistas, é uma explicação espiritual, tá? As crianças autistas, elas veem, as crianças que têm intolerância à lactose, elas não precisam do leite mais para o seu corpo. O seu corpo já está mais refinado. O leite só atrapalha. Então, ela diz, quando o leite cai no corpo dela, ela rejeita. O que a gente faz? Vai no médico e faz um tratamento para aceitar o leite. E aí vai tomando leite aos pouquinhos, lactose aos pouquinhos. Daqui 3, 4 anos ele está tomando leite normal. Curei teu filho. Curou porcaria nenhuma. Espiritualmente falando, tu impediu dele ser mais sutil, dele perceber mais as coisas. Podou espiritualmente, isso aí. Bom, por que eu digo isso baseado nesse princípio? Porque muito cedo eu tinha esses sinais. Muito cedo. Um dia, conversando com o meu psiquiatra, que hoje já trabalha comigo, ele é um psiquiatra diferente, ele não dá tanto remédio e ele trabalha com hipnose também. Quando eu contei para ele que, quando eu tinha, já adulto, eu tive uma outra crise, um outro surto, em que eu fiquei sentado numa cadeira e eu fiquei lá. E eu gritando para minha família, eu quero voltar, e ninguém sabia que eu estava gritando, e eu estava lá. E ele disse, por que tu não viveu essa experiência? Isso é fantástico, isso é uma sei lá, tem a palavra que eu não lembro agora. Deslocamento, sei lá. E ele disse, mas como? Experiência extracorporal. Extracorporal. Me deu muito medo. Para mim parecia que eu não ia voltar mais, né? Aí quando eu voltei, levei aquele choque e voltei. Acontece isso muito no sono. Quem já não teve dormindo de noite e tu acorda assim, sobressaltado, entendeu? Parece que faltou ar. Segundo a espiritualidade, o teu espírito está fazendo viagens espirituais e quando tu volta não acoplou, né? E quando tu está mais voltado para a evolução espiritual, tu não encaixa muito bem aqui mais, entendeu? Isso aqui é muito denso, é muito pesado. O que isso tem a ver com o Reiki? O Reiki me ajudou, me centralizou, me focou, porque o Reiki me deu disciplina. Eu fui Rosa Cruz, mormons, evangélico, católico, aqueles do cabelinho lá, os Hare Krishna. Eu fui em tudo que é religião que vocês imaginam. Tudo. Espírita, batuque, o que tu imaginar. Dei palestra em centro espírita. Até hoje eu dou, mas não como espírita. Mas foi a que mais me respondeu coisas. Eu andei por todas, católico, evangélico. A minha mãe até hoje é quadrangular, evangélica quadrangular. E não me encontrava. Aí quando eu fiz o Reiki, uns anos atrás aí, encaixou. É o que eu estava precisando. Até com a terapia, o TFT que eu já tinha, começou a encaixar. Por quê? Lembra que o Daniel falou que a gente tem que se encontrar. É o propósito. A gente tem que
nos conectar com a essência, porque nós, segundo a espiritualidade, somos um pedacinho do todo. E sendo um pedacinho do todo, nós somos o todo. Nós somos o todo. Nós é que aprendemos a nos separar. Eu sou pequenininho. Deus é uma coisa que, realmente, é uma coisa lá fora, longe demais. E a própria educação, a igreja mesmo, fez isso. Um dia eu conversando filosofia com o André, nós falando sobre um filme bom, o filme do Pelé, lembra? E ele me disse, Delcino, o Pelé e a bola eram uma coisa só. A bola caía nele e colava. A bola caía no Pelé, ela fazia parte do corpo dele. Nós fazemos parte de Deus. Nós não precisamos mendigar Deus, nós somos Deus. Só que nós ficamos tão afastados, tão diminuídos, que nós nos conectamos. Nós temos a centelha divina aqui. Todo ser vivo tem. E nós temos. O importante é nos conectar. Como é que a gente faz para nos conectar? É aprender a nos escutar, a nos conhecer, a nos entender, a pegar uma criança e estimular isso que ela gosta. Não, tem que aprender isso, porque isso é importante. O meu filho tem 11 anos, ele disse, para que eu estou aprendendo isso, pai? Isso aqui eu não vou usar nunca. Filho, não dá, é a escola, mas o que tu gosta? Eu gosto disso. Ele toca piano, ele faz natação, ele faz outras coisas que ele gosta, ele faz inglês, outras coisas mais lá. Yoga também, ele começou a fazer comigo. Tu é estuda de yoga, né? Eu faço yoga também. Adoro, a yoga é fantástica. Porque na yoga e no Reiki eu aprendi que o universo está à nossa disposição. Tu inspira, busca o que tem no universo, inspira, solta o que tu não quer, as impurezas. E aí isso é que o Reiki me ajudou a fazer. O TFT é fantástico, é mágico, ela não gosta que eu use a palavra mágica, né? Porque se tu está muito ansioso, está com medo, está com a dor, tu faz um exercício de 5 pontinhos, tu vai para o teu ponto de novo. Mas a yoga te mantém nesse ponto, te disciplina, o Reiki te disciplina. Tu tem que fazer, não sei se tem algum reikiano aqui, tem que fazer Reiki todo dia, auto-aplicação todo dia. Tem pessoas que não fazem, tudo bem, mas o bom reikiano ele faz todos os dias. Eu faço de manhã e faço de noite. No mínimo 15 minutos de Reiki, com outras coisas também de TFT. Mas disciplina, que é naqueles filmes de japonês tu aprende, né? Que tem que repetir, a repetição que se leva. O que é o nosso propósito? O que eu vim fazer aqui? Eu quero ser professor de filosofia, eu quero ser isso. E aí Deus te coloca isso. A vida te coloca isso. E aí tu rejeita, vive infeliz, eu não quero isso, eu não queria isso. E as pessoas vivem exatamente assim, se questionando, por que eu estou aqui, eu não queria, eu odeio isso, eu não quero isso, eu tenho que ir para esse trabalho que eu odeio. Usa aquilo a teu favor. A doença, se tu olhar com esse olhar, é uma bênção. A doença é um aviso de que tem coisa que não está legal no teu corpo. E geralmente a culpa é da gente. A gente fez alguma coisa que machucou o nosso corpo. E a gente tem que escutar e aprender. Então, indo para encerrar, porque já estamos quase no tempo, né? O que tem a ver o nosso propósito com a conexão? A gente, muito cedo, a gente sabe o que a gente quer, enquanto espírito. Enquanto chega na Terra, a gente esquece tudo. A não ser que a gente tomasse menos aquela água, mas a gente nem sempre toma, né? Aquela aguinha lá que o Platão falou. Então, o que a gente tem que fazer? É isso que a gente está fazendo aqui. Aprendendo a nos conhecer. Repetir mais vezes aquilo que nos faz mal, que não nos faz bem. Aliás, mais vezes aquilo que nos faz bem e menos vezes aquilo que nos causa dano. Por exemplo, eu adoro pudim, que nem o nosso colega lá. Pudim é uma bomba, todo mundo sabe que pudim é uma bomba. Mas não deixa de comer, mas come menos, come uma vez por semana. Mas come o teu pudim. Mas não precisa todo dia, né? Fritura. Mas um pastelzinho frito com queijo, é tão gostoso, uma cervejinha. Tudo bem, mas tu fica bem depois? Eu sei que eu fico mal, então por que faz? A gente sabe que faz mal, a gente desafia a natureza, né? E nós, enquanto pais, acho que a maioria que são pais e responsáveis por crianças, tem que olhar sim para essas crianças e estimular aquilo que elas querem fazer, aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que dá tesão, aquilo que dá prazer. Eu recebo casais, que bom, esposo e esposas, mas mais as mulheres que são mais
são mais, participam mais, né? Que perderam o encanto pela vida. Aí eu digo para ela assim, lembra do teu primeiro namorado, o primeiro beijo, quando tu botou a mão no rapaz, foi dar o primeiro beijo. O que tu sentia? O coração batia, o olho brilhava, suava, por quê? Tesão, vida, energia. Isso é fundamental. A gente tem que recuperar isso. As crianças têm isso. E a gente vai cortando, podando. Nós, é mais difícil, mas a gente tem que fazer isso. Como é que faz? Yoga, reiki, meditação. Aí, para encerrar, meditação, pessoal, para mim é a única forma, é a melhor receita, se não a única, que nos faz olhar para dentro. As pessoas, mas eu não consigo meditar. Eu começo a meditar, me dá sono, eu durmo. Ou então eu fico inquieto, eu levanto. Por quê? Porque não está querendo olhar o que tem aqui dentro. Não está querendo identificar. Porque se olhar e ver, tem um servicinho de casa. Tem um servicinho de casa, né? O tema de casa. Fazer alguma coisa. Porque nós somos, sim, responsáveis por tudo o que acontece conosco. De bom ou de ruim. Se acontece coisa ruim, pai, então eu estou fazendo coisa errada. Tá. Como é que eu faço? Isso é o lado ruim. O lado bom, eu posso mudar. Eu posso fazer coisas diferentes que me trazem resultados diferentes. Então o poder está onde? Está em nós. Não está na igreja, não está no Rosa Cristo, não está no Espiritismo, está na yoga, está no reiki, está na astrologia, está em todos os lugares. Basta a pessoa se conectar consigo mesmo. E aí sim, se quiser ir na igreja, qualquer igreja, eu acho que a igreja é um local sagrado que te ajuda a te conectar contigo mesmo. Mas o tempo sagrado realmente está dentro de ti. Se a igreja te ajuda a te conectar com esse tempo que é você, ótimo. Qualquer igreja, pessoal. Não tem preconceito. Qualquer igreja mesmo. Arte, pintura, e sim, qualquer outra coisa que tu faça que te dá prazer. Tem pessoas que se realizam dançando, se realizam cantando, se realizam escrevendo, se realizam... Qualquer coisa que te leve para te conectar contigo. Então, assim, outra coisa, para encerrar então, porque tem tudo a ver com o que a Débora faz, a alimentação. A gente sabe o que nos faz bem e o que nos faz mal. E geralmente um aviso, um alerta. Aquilo que a gente gosta muito, geralmente faz mal. Aquilo que o corpo perde muito, geralmente é toxinas. Tá? Então o TFT ajuda a eliminar a toxina, mas o melhor remédio é evitar aquilo que a gente gosta muito. Evitar ou diminuir. Mas não precisa não fazer, mas faz menos. Chocolate é ótimo, é bom, mas quando o corpo está pedindo muito é porque tem coisa escondida, entendeu? Então, antes eu trabalho com pessoas obesas, compulsão alimentar, antes de comer, abrir a geladeira e pegar, estou com muita vontade, eu tenho que comer, eu tenho que fumar, eu tenho que beber. Olha, faz um exercício, tem vários exercícios, né? Mas só olhar, respira fundo, olha para aquilo, eu preciso mesmo disso. E se achar que precisa, usa, come. E aguenta as consequências depois, né? Mas só em fazer isso já é o primeiro passo em direção a se conhecer e responder àquilo que te faz bem, aquilo que te deixa melhor, aquilo que a tua ética interna te aceita, né? E depois, a resposta é muito simples, agora encerrando mesmo, tá, pessoal? Quando, vocês meninas aí, quando querem uma festa, é uma piadinha, não é piadinha, um exemplo bem bobo, todo mundo já sabe, tá? Mas vocês pegam dois vestidos lindos, maravilhosos, e mostram para o marido ou para a irmã, qual é que eu uso? Esse ou esse? Se ele responder aquele que tu gosta, legal, esse mesmo. Se ele responder o outro, tu vai dizer, tu quer que eu vá feia, né? Eu vou pegar aquele, porque tu sabia já. A gente sabia o que a gente queria. A gente sempre sabe. A gente quer que o outro aprove. Então, sigam a intuição de vocês. Se eu fizer isso, como é que eu vou ficar? Meu marido vai gostar, mas eu não vou ficar bem. Então, faz o que te faz bem. Teu marido que se ferre, é problema dele se não gostar. Tua vizinha, tua irmã, parente, eles têm que se aprovarem, ótimo. Se não aprovarem, é problema deles. Tudo tem que estar bem contigo, porque tu dorme no travesseiro contigo mesmo. Então, olha para ti e faz as pazes contigo mesmo. Aí, isso o reiki, a yoga me ajudou bastante. E por quê? Porque tem meditação. E meditação não é ficar lá só abstraindo. Meditação é tu pensar na tua vida com consciência. Não dormir. Se der sono, acorda, porque eu não quero acordar, eu quero pensar. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Sem culpa, sem agressão, eu sou um filho da puta, sou isso, sou aquilo. Não. Eu sou uma pessoa querendo melhorar, querendo me encontrar, querendo ser mais eu. Certo, pessoal? Se quiser alguma pergunta, estou à disposição.